Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre... Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda revolução industrial, mais especificamente sobre como era o trabalho durante a segunda revolução industrial. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula. Bom, vocês já se perguntaram como eram as condições de trabalho lá no século XIX? E se a gente comparar como era lá e como é hoje? Bom, vocês sabiam que no século XIX mulheres grávidas e crianças trabalhavam mais de 12 horas seguidas durante a segunda revolução industrial? Bom galera, a primeira coisa dessa aula é que se você não sabe como aconteceu o processo da segunda revolução industrial, você precisa assistir nossa aula de segunda revolução industrial que tem aqui no nosso canal e depois você volta aqui para a gente entender como que era o trabalho naquela época durante a segunda revolução industrial. Show de bola? Bom, durante a segunda revolução industrial surgiram aí novas fábricas que expandiram a sua capacidade de produção e diversificou as suas atividades. O que vai acontecer? Que vai atrair um maior fluxo de pessoas e de trabalhadores para esse processo. Esse processo nós chamamos de êxodo rural, quando as pessoas saem do campo e vão em direção à cidade. Então, como eu disse, gente, as pessoas vão ser atraídas para a cidade, então vai ter um fator de atração, que é a indústria, ou seja, que está oferecendo ali emprego, certo? E vai ter um fator também repulsivo, que vai fazer as pessoas saírem do campo para causar esse fenômeno que nós chamamos de êxodo rural. E a gente já vai entender isso. Só um pouquinho de calma, certinho, galera? Bora continuar. Bom, apesar, gente, de todos esses avanços tecnológicos aplicados à produção industrial e que permitiu também que os lucros fossem elevados de forma substancial, em contrapartida, os trabalhadores que moviam essas indústrias tinham condições extremamente precárias e sem nenhuma proteção trabalhista, certo, gente? Porque também não existia naquela época nenhum tipo de lei trabalhista, certo? Bom, então era muito comum a gente ver nas indústrias a presença de crianças nas atividades que trabalhavam até a exaustão e que chegavam até 16 horas diárias. Crianças, gente, de 7, 8 anos. Algumas crianças começaram a trabalhar aos 6 anos de idade e recebiam cerca de 1/4 de um salário pago aos homens adultos. Existem relatos, gente, que as crianças que dormiam durante o trabalho eram castigadas pelos patrões. Então, esse momento vai ficar marcado também pelo extremo abuso do trabalho de todas as faixas etárias, certo? Seja jovem, adulto, mulher ou criança. Certinho? Bom, gente, esse processo da segunda revolução industrial, a gente bem sabe que ele se iniciou lá na Inglaterra, porém, ele vai se expandir para alguns outros países, que é o que a gente vai falar agora, e esses países que vão sofrer essa expansão da segunda revolução industrial também vão ser caracterizados pela exploração do trabalho. Bora lá ver. Bom, na Alemanha, na Grã-Bretanha e em outros países da Europa, os campos foram dominados pela modernização, certo? Então o campo foi modernizado e os pequenos camponeses perderam as suas terras por não terem como competir com essa modernização do campo. Então o que isso tem a ver? O que tem a ver o campo sendo modernizado com a relação de trabalho na segunda revolução industrial? O que acontece, galera? Os campos vai haver um processo de cercamento de terras, que temos uma aula também sobre isso aqui. Esse processo de cercamento de terras vai fazer com que os pequenos agricultores, os pequenos camponeses não consigam mais viver no campo porque esse campo está sendo modernizado. Modernizar o campo quer dizer que custa mais para você viver nele e produzir ali o seu alimento. O que acontece? Os camponeses vão vir em direção para a cidade, certo? E esses camponeses que vêm em direção à cidade, eles vêm totalmente desesperados por emprego, galera, certo? Então é nesse contexto, né, com a indústria se desenvolvendo cada vez mais,
que vão chegar essa grande massa, né, de trabalhadores aí para trabalhar nessa indústria. Então o que acontece, galera? É muito básico. Os burgueses, que eram quem comandavam esse desenvolvimento industrial, ele simplesmente não vai ter dó, certo? Vai funcionar da seguinte forma, ó, eu tenho 50 vagas aqui para as pessoas trabalharem na minha indústria, só que eu tenho 1000 pessoas, vamos supor, querendo trabalhar na minha indústria. O que você faz? Bom, eu vou deixar o salário mais barato possível, mais baixo possível, porque tem muita gente querendo. Então, se o Fabinho ou a Joaninha não querer, o Ronaldo ou o Gabriel vai querer, certo? Então, você vai ter trabalhador lá, independente de quanto você pague, certo? Então, esse foi o pensamento da burguesia naquele momento, certo, galera? Bom, e também é muito importante a gente frisar que é nesse momento que os grandes proprietários de uma crescente aí classe burguesa que tinha recurso suficiente para a modernização que o capitalismo passava na época vai ascender, ou seja, essa burguesia vai passar a ganhar muito dinheiro. Bom, então continue imaginando aí, gente, as pessoas saem do campo e vêm para as cidades. E aí quando esses camponeses chegam aqui nas cidades, eles vão trabalhar lá nas indústrias, só que eles precisam morar em algum lugar, certo? Então o que vai acontecer? Nesse momento vão surgir aí as vilas operárias. Essas vilas operárias, elas possuíam aí condições de vida extremamente ruins. Então eram casas amontoadas, construídas aí sem nenhum planejamento, eram ruas estreitas, sinuosas e extremamente sujas também. Então tinha muita doença naquela época, galera. Dessas vilas, eles vão surgir os bairros operários que vão se estabelecer posteriormente como cidades industriais, que vai ser uma divisão geográfica aí muito evidente entre aonde está a riqueza e aonde está a pobreza dentro da cidade. Nesse momento, então, gente, houve aí grandes transformações do que a gente vai chamar de centros urbanos. Então, ó, nas principais capitais europeias, esse acelerado processo de urbanização levou ao surgimento das primeiras metrópoles. Então, cidades como Londres e Paris passaram a ter aí mais de 1 milhão de habitantes, isso no século XIX, galera. Como nós já vimos aqui, a população trabalhadora, que era a maioria na sociedade da época e na de hoje também, foi deslocada do centro para as periferias, certo? Então as periferias das capitais que foram se transformando em bolsões de pobreza, mais ou menos como nós vemos nas cidades grandes aqui do Brasil. Então, galera, como eu disse, esse exemplo desses bolsões de pobreza nas periferias das cidades não estão muito distantes da gente, certo? Se a gente olhar para a nossa cidade hoje, se você olhar para a cidade que você mora aí hoje, depois você comenta aqui, depois você me diz como que é a divisão geográfica, né, das habitações, por exemplo, de onde está o emprego. Depois você me conta aí, porque o que eu estou falando agora que aconteceu em Paris e em Londres lá no século XIX, acontece hoje em 2022 no Brasil. Certinho, galera? Então, ó, seguindo aqui, falando aqui das cidades europeias, o centro de Paris, por exemplo, entre 1860 e 1880, foi palco aí de uma reforma radical de modernização e embelezamento urbano, galera, certo? Então, para a equipe lá de engenheiros e arquitetos que eram responsáveis pela reforma da cidade e que iam tentar oferecer aí melhor deslocamento das pessoas e moradias que não interferissem no comércio. Então, galera, quando a gente fala interferir no comércio, é o seguinte: você vai ter comércios que vai ser destinado para determinado tipo de pessoa e comércio que vai ser determinado para outros tipos de pessoas, certo? Então vai ter lugares na cidade que vão ser lugares frequentados por pessoas ricas, vão ser lugares mais caros, certo? E lugares nas cidades que vão ser lugares de pessoas mais pobres, certo, galera? Como eu disse para vocês, a periferia concentra os pobres. E aí, gente, basicamente aí, o que eles vão tentar e vão conseguir fazer é uma reorganização urbana para, teoricamente, tentar diminuir essa desigualdade. Então, cidades como Londres, Viena, Berlim, Nova York e Chicago também tiveram a sua região centrada
remodelada no mesmo período. Então eles tinham o objetivo aí de acomodar a população em crescimento, ter essas por meio dessas reformas e também causar o embelezamento urbano que servia aí para exibir a grandeza dos países no contexto de disputa entre as principais potências capitalistas, certo? Então, gente, apesar de todos esses avanços tecnológicos e no campo da produção que aconteceram durante a industrialização, ocorreram também diversos efeitos negativos para a população. E agora a gente vai aí detalhar quais são esses efeitos negativos que a industrialização trouxe pra gente, certo? Então, galera, como eu disse para vocês, vai ter um processo aí de concentração populacional nas cidades industriais europeias. E, evidentemente, não vai ter emprego para todo mundo, certo, galera? Então vai ter uma inovação tecnológica, só que vai continuar tendo baixos salários e muita gente desempregada. Qual que é o resultado disso? O crescimento da miséria e da criminalidade, certo? Nesse momento, então, vai acontecer aí uma coisa chamada a migração, e aí vai envolver um pouquinho a gente aqui. Então, entre 1800 e 1930, mais de 45 milhões de europeus saíram de todas as regiões da Europa e abandonaram seus países para tentar uma vida melhor nos países aqui da América, certo? Então, o país aí que mais recebeu imigrantes europeus foi os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil recebeu muito também. A característica aí principal desses imigrantes eles eram homens, homens e jovens com pouca experiência de trabalho industrial e que se viam aí atraídos pela possibilidade de construir propriedades aqui ou iniciar empreendimentos comerciais com o seu esforço, com o esforço do seu trabalho. Depois disso, eles esperavam voltar para o país de origem deles ou retirar a família deles de lá e trazer para cá. Então, a maior parte dessas pessoas que saíram dos seus países tinham o trabalho aqui, principalmente nas lavouras, nas minas, nas siderurgias e na construção de ferrovias. E uma característica comum a todos esses setores trabalhistas eram as condições extremamente ruins de trabalho, certo? Então, a chegada aí desses migrantes europeus, por exemplo, nos Estados Unidos, chegou a quase 35 milhões de pessoas, certo? Então, foi aí um fluxo migratório muito grande. O governo norte-americano, por sua vez, ele incentivou essa imigração com o objetivo de colonizar suas terras do oeste, que até então eram habitadas pelos indígenas, e ele queria ali expandir as suas fronteiras. No Brasil aconteceu a mesma coisa. O governo de Dom Pedro II também incentivou que esses migrantes europeus viessem para o Brasil, Então existe duas justificativas: a justificativa oficial e a justificativa real. A oficial era que o governo queria trazer essas pessoas que elas tinham mais experiência com o desenvolvimento de trabalho industrial, mas como a gente viu, tinha muito desemprego na Europa por conta de não ter emprego na indústria para todo mundo lá, certo? Então isso é uma mentira. Na verdade, o que o governo queria era fazer um processo de embranquecimento aqui da nossa população, trazendo mais europeus para cá. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.